O Pro Vida Convida está no ar. E o nosso programa de hoje vamos falar sobre esporte e saúde. E para essa conversa convidamos o ortopedista Dr. Luciano Batista. Seja bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. Tudo certo? Tudo certo. Tá pronto? Prontinho. Então vamos lá. E convidamos também o educador físico com mais de 10 anos de atuação em treinamento de alta intensidade e professor de CrossFit, Jason Mazuco. Seja bem-vindo, Jason. Muito obrigado pela oportunidade. Queremos saber, já estamos criando aqui uma amizade entre CrossFit e ortopedia? Com certeza. É isso? Exatamente. Viemos para selar a paz. Com certeza. Cadeiras estão travadas, tá? Só para dizer para Certo. vocês. Exercício físico atuam como remédio universal e barato. A prática de esporte promove saúde física e mental, prevenindo muitas vezes doenças e até tratando diversas delas, além de ajudar a ter uma vida mais longa e com mais qualidade. O Pro Vida Convida de hoje é uma conversa com a ciência médica e a prática esportiva que pode incentivar você a deixar de ser uma planta, ficar parado, e mover o seu corpo, com um verdadeiro empurrão para eliminar muitos dos seus problemas. Fica aí com a gente que hoje a conversa tá boa. Já vamos começar perguntando para o doutor Luciano. Doutor Luciano, fiquei sabendo de uma coisa. O senhor fala que faz judô, faz tênis, golfe, mas o esporte mesmo que o senhor gosta de fazer é pescar, né? Pescar. Pescar é considerado um esporte? É uma pesca esportiva, mas não considerado uma atividade esportiva, assim, né? Sim. E não é uma atividade aeróbica, apesar de ser muitas vezes cansativa, não é uma atividade regular, não é uma coisa que tu faz toda semana ou diariamente, né? Sim, acaba sim. sendo mais como um hobby mesmo. Ele só torna um esporte que pode ser de corrida, né? Quando tu não pega nada e tem que mostrar pra mulher que chegou com peixe em casa, correr na peixaria com certeza. pra pegar o peixe sem o carimbo, né? Com Pra certeza. mostrar que foi você que pescou. Ou dependendo, né, do local, igual a gente foi pra Amazônia agora, tava cheio de jacaré. Se tiver que correr do jacaré também a gente corre. Aí já fica uma coisa assim, né? Salto com obstáculos. Com certeza. Digamos com certeza. assim. Jason, desde que mandaram que você estaria aqui no podcast, falaram, ele é referência aqui em Tubarão e na região, com CrossFit, com educador físico, né? Você começou tudo isso porque gostava ou por necessidade? Além de gostar, principalmente por necessidade. Sim. Então, aos 27 anos, fui diagnosticado com hipertensão. Aham. Então, ela ficava em torno de 15/10. E aí, uni essa necessidade a algo que eu já gostava. Aham. Não muito do treino mais monótono, né? Sim. Precisava de alguma coisa mais dinâmica. Dinâmica. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o CrossFit. E é o que atrapalha muitas vezes as pessoas que gostam, querem fazer exercício, mas muitas vezes só tem o conhecimento, digamos assim, da academia, que é um bom exercício. Mas tem, por exemplo, eu não consigo ficar dentro da academia praticando 5 vezes na semana o mesmo exercício, né? Óbvio que vai variando, mas o CrossFit, basicamente, ele tem essa diferença, né? De ter uma coisa mais diferenciada. Exato. Tanto que o conceito, né, de CrossFit são os movimentos funcionais, que são os movimentos que a gente executa durante o dia a dia. Sim. Claro, eles não vão ser a mesma coisa, porque a gente não vai ter um sofá, uma cama dentro da academia, né? Uhum. A gente vai ter outros materiais. A constância na variação. Então, eu não vou ter o mesmo treino todos os dias, porque na nossa vida é assim, né? Eu tenho imprevistos, eu não vou fazer a mesma coisa todos os dias. E aí tem o terceiro ponto, né, que talvez seja o que possa criar uma certa preocupação, que é em relação à alta intensidade. Uhum. Que aí a alta intensidade Você deve fazer rápido, em tese com uma carga maior, num tempo menor. Né? Ah, sim. Exatamente. Mas para isso a gente segue alguns preceitos para permitir que a pessoa atinja determinada intensidade. Porque não é todo mundo que vai chegar lá, já vai subir Não. naquela corda, né? Já vai levantar aquele pneu do trator, né? E subir em 3 caixas daquela dando um pulo só, né?
Muitas vezes o joelho, né? Desculpa, Com eu trouxe certeza. ele para isso, né? Exatamente. Pega muitos casos. De uma forma geral, a gente vê que o CrossFit é encarado como um vilão por muita gente, mas de uma forma equivocada, né? Sim. Hoje a gente tem esportes mais populares, comprovadamente, né, por estudos científicos, por evidência, que cometem muito mais lesão em pacientes do que o próprio CrossFit. Sim, sim. Né? O CrossFit é aquela coisa, quem faz ama, quem não faz tenta falar mal, muitas vezes. Então a gente tem esportes populares hoje como o futebol, o próprio beach tênis que está bem na moda. O beach Com tênis. certeza. São esportes que a gente, baseado em estudos e até mesmo na prática diária no consultório, diagnostica lesões mais graves que o CrossFit com uma frequência muito maior, né? Então, atividades em terrenos irregulares, né, igual a areia, Sim. é propícia para lesões, principalmente do membro inferior, joelho, tornozelo, né, bem frequente. O CrossFit ele ocasiona lesões mais por excessos, né? E muitas vezes quando uma pessoa está iniciando um treinamento. Então, tem até publicação científica comprovando que o maior índice de lesão no CrossFit, pode até me corrigir se eu estiver errado, é considerado os 6 primeiros meses, ou seja, aquela fase de adaptação. Sim. Né? Depois, dificilmente, lesões graves assim ocorrem. Teu amiguinho aí, tá falando. Mas, na verdade, eu acho que é mais da intensidade, aquela coisa do ser metido, né? Em qualquer esporte, né? Não sabe fazer, aí vai lá, não, eu sei, fazer isso aí, levantar o pneu, ou então subir numa caixa. Eu gostaria até de aproveitar o gancho, que faz muito sentido, né? E vai de encontro ao que o doutor comentou agora. O Greg Glassman, que foi o criador do método, né? Ele menciona até como a maldição do novato. De 0 a 6 meses, o aluno ele acredita que ele é o Superman. Ele vai querer fazer tudo que está ao alcance dele. Sim. Mas aí cabe a nós o profissional orientar para poder fazer certo. A pergunta para os dois, todo mundo deve praticar uma atividade física? Essa máxima, ela é mesmo relevante para a saúde? Com certeza, né? Atividade física, quando se fala, não é só uma atividade de alta intensidade. Sim. Então, para todo mundo existe alguma atividade física que ele vá se encaixar. Né? E, como você falou, uma máxima também é o ser sedentário ou fraco é muito mais arriscado do que fazer uma atividade física. Né? Então, basta a pessoa encontrar o que mais encaixa na rotina dela, que com certeza é para todo mundo, sim. Fiquei com certo medo aqui, quando ele falou sedentário, não fazer nada, fiquei uma coisa assim, devo me preocupar. Para começar, Jason, o que realmente é considerado exercício físico? Então, eu consideraria que qualquer atividade que você vá ter uma melhoria em uma das suas habilidades físicas, de forma simples, né? Sua resistência respiratória, ou sua resistência muscular, ou até a própria força ou flexibilidade, é considerado uma atividade física e devidamente orientada. Certo. Luciano, o que acontece no corpo quando a gente faz um exercício físico? É melhor que chocolate? Com certeza. Porque a sensação do chocolate é tão boa. Eu acho que talvez para alguns a sensação do chocolate ali imediatamente ela é mais prazerosa. Sim. Com certeza. Né? Posso falar isso porque eu sou um doceiro aí, uma formiga. Mas assim, a liberação de mediadores químicos ali no organismo, né? Não só para o bem-estar, mas como um todo ali, né? A atividade física ali realmente é muito mais importante a longo prazo. E ele vai transformando, né? E vai te preparando, né? É uma coisa que tu vai... E é muito comum se tornar até mesmo um vício, né? Um bom vício. Né? Aquela pessoa que o dia que ela não consegue treinar ou porque o trabalho foi mais demorado, tudo, ela sente que falta alguma coisa. Quando chega nesse estágio, a gente vê, esse é o objetivo, né? Certo. E tornar não só uma obrigação, que muitas vezes no começo como você mesmo mencionou ali, como um início de um tratamento de saúde, uma indicação médica, uma indicação, às vezes, de um profissional da educação física, e depois se tornar uma rotina. Assim como a gente precisa almoçar, escovar o dente, né? Aquele momento do dia reservado ali para atividade física. Acho que isso é bem importante. Jason, como escolher o esporte ideal
para praticar? O que considerar na hora da escolha? Você fez uma menção interessante. Eu? Quando você falou que é hiperativo. Isso. Né? E você fica entediado, não foi essa palavra, né? Mas fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. De repente, se todas as pessoas tivessem essa oportunidade de fazer essa pequena anamnese, seria mais fácil direcioná-las, né? Aham. Ou pelo menos tentar experimentar algumas coisas, né? Ao invés de, eu não gosto disso, mas não experimentou nada. Então, deixa eu te perguntar. Uma mãe que vai levar a criança na creche, depois tem que fazer o almoço, depois tem que recolher a roupa da corda, e depois tem que preparar a janta para o marido, e depois tem que dar banho nas crianças. Já é um exercício físico? Ou ela é sedentária? De repente todo esse excesso, ela pode ter problemas futuros, né? Sim, Por sim. não ter um tempo para cuidar da saúde Para dela. cuidar, porque muita gente acha que, né, obviamente, o trabalho de uma mãe, uma dona de casa, um dono de casa, né, hoje eu me movimento o dia inteiro, eu faço isso, faço aquilo, mas não está praticando um momento específico para cuidar da saúde, né? Eu acho que vale até fazer um adendo aqui. Isso a gente escuta muito no consultório. Uhum. Às vezes a gente encontra um paciente ali sedentário, obeso, muito comum hoje, né? E a gente fala, olha, né, se tu controlar teu peso, realizar um trabalho de fortalecimento específico, tudo, provavelmente tu vai evitar uma cirurgia futura, evitar um tratamento mais agressivo, evitar dor, né? E o paciente sempre fala, doutor, a minha casa só tem escada, eu subo dessa escada o dia inteiro, eu praticamente não ando de carro, eu só ando a pé ou de bicicleta. Sim, claro que isso é melhor do que alguém que não faz isso, Sim. Mas pelo conceito de exercício isso não é. O exercício, pelo menos, a recomendação da OMS, sim, seria pelo menos 30 minutos de exercício regular. Sim. Né? E não assim, eu subo a escada, mas eu subo ali 2, 3 minutos e descanso ali. Então, assim, não conta como um exercício físico, né? Não é algo regular. Então você que está em casa, que estava dando essa desculpa para não fazer o exercício físico, assim como eu, vamos se mexer. Luciano, qual é a relação da atividade física com a imunidade do nosso organismo? Então, puxando um pouquinho a resposta de outra pergunta ali, né? A imunidade nos pacientes que são saudáveis e fisicamente ativos, né? Mediadores químicos aumentam essa imunidade, inclusive aumenta o número de linfócitos, com células de defesa do organismo. Isso está comprovado, né? Aumenta sim a imunidade. Então, uma pessoa saudável com atividade física regular tem sim um aumento da imunidade. Tanto que a gente vê no dia a dia as pessoas com doenças infecto-contagiosas, né? É menos frequente em pessoas jovens, ativas, saudáveis, que façam exercício, do que pessoas sedentárias, obesas, sim. Pessoas que não fazem atividade física. Certo. Deixa eu perguntar para vocês. Acho que muita gente tem essa dúvida. Como gostar de malhar? Existe algum caminho para não desistir? O que você, como profissional, indica para manter o foco? Para quem? Por favor, vocês dois, eu quero que vocês me convençam agora aqui, porque eu uso muito, a roupa que eu já comprei. A roupa já está lá. Eu acho que assim, a iniciativa de treinar, realmente, eu falo para meus pacientes ali que às vezes tem dia que eu saio do consultório ou saio de um dia de centro cirúrgico ali 9, 10 horas da noite, às vezes até 11 horas. E a minha vontade é sair, ligar a TV e já deitar no sofá. Então, assim, realmente essa iniciativa, eu acho que ela tem que partir da pessoa, né? Porque a gente tem uma tendência a não quebrar a inércia e ficar ali em repouso e descansando, é mais prazeroso. Mas a partir do momento que tu entende que aquele gatilho inicial só para ir fazer atividade física, e depois que tu chega lá, o bem-estar, tu acaba fazendo automaticamente isso, uma rotina maior, e o dia que tu não faz, tu sente falta. Tanto uma questão de disposição, a questão física, até de dores, né? Quem tem lesões assim que pioram com o sedentarismo, lesões em coluna, lesões degenerativas por osteoartrose, por exemplo, o exercício físico melhora, né? Então, ele acaba quebrando essa inércia e transformando isso numa rotina. E quando não faz, ele vai sentir falta. Então, no começo, realmente é difícil esperar vir essa vontade de ir. Eu acho que tem que partir realmente da pessoa ter uma iniciativa, né? Igual a levantar cedo, né? A maioria das pessoas, se for perguntar, prefere não acordar muito cedo, mas a gente faz isso porque a gente precisa. Precisa ir trabalhar, precisa
o ganha-pão, mas a atividade física é igual, né? Transformar numa rotina. Jason, você já teve algum amigo ou aluno que disse para você que não ia conseguir, que tipo, não, eu até vou, mas eu vou parar, e surpreendeu e hoje tem esse vício? Tem, meu vizinho. Meu vizinho, com certeza eu vou mostrar isso para ele. Ele dizia o seguinte: eu só vou lá treinar contigo quando tu vier tomar uma cerveja comigo. E ele mostrava a garrafinha. E adivinha hoje? Eu não tomei a cerveja e ele vai pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Quando eu percebo que ele não vai, ou por trabalho, eu mando uma mensagem para ele, pergunto se ele pode me dar uma carona. Que como eu trabalho no período da manhã, à noite eu vou para ver como que as coisas estão. Eu aproveito que é o horário dele, então eu já peço uma carona e aí... E vem muito dessa... Porque tem muita gente espera outra pessoa. Eu vou entrar na academia, mas estou esperando um amigo, estou esperando... Né? Porque quando o amigo não vai te levar para frente, nem adianta esperar. Né? Mas se for o caso de pedir uma carona para incentivar, isso vale a pena. E isso vale muito também para a questão da família. Né? A criança ela aprende por repetição. Então, se ela... nasceu e cresce num ambiente em que o pai treina, a mãe treina, que o pai é saudável, ela tende a repetir isso. Sim. Né? E a gente vê cada vez mais isso. Né? Os pais que são atleta, criança automaticamente busca fazer aquilo por repetição e acaba crescendo e desenvolvendo os mesmos hábitos. Sim. E cai até numa pergunta sobre criança, jovem, adolescente. A gente vê hoje em dia muito... Antigamente, eu via pelo menos, tem que completar 16, 17, 18 anos para começar a malhar, a fazer, né? Mudou alguma coisa depois da internet? Na verdade, assim, nunca mudou, né? A criança de hoje ela não é mais ou menos resistente, né? Então, em questão fisiológica, não. O que mudou foi os estudos e o conceito hoje. Né? Criava um mito e como não difundia muito a parte científica, assim, e se difundia, né, a informação negativa. Sim. Não, que vai prejudicar o crescimento, Isso. que não. E hoje não. Hoje a criança é provado que o desenvolvimento é até melhor, né? A gente não fala só em questão de estatura, tudo, mas de qualidade óssea, muscular, tudo. Uma pessoa que começa desde cedo a fazer atividade física. Fazer atividade. Exatamente. E Jason, qual é a idade assim do aluno que tu teve de maior idade assim? Atualmente 72. 72. Foi. E é no CrossFit lá. No CrossFit. Eu gostaria até de aproveitar a fala do doutor a respeito da questão das idades, né? Sim. O que a gente considera é a forma de aplicação. Então, quando a minha filha tinha 3 anos, a gente já levava já levava ela para a prática, ali mesmo. Só que não durava mais que 15 minutos e de uma forma mais lúdica possível. Sim. À medida que foi crescendo, a gente vai introduzindo de outra forma. No caso desse de 70 anos, a gente precisa fazer com que ele entenda que a intensidade não será a mesma. Sim. É uma intensidade relativa, certo? É relativa à condição dele. Então, a gente sabe que precisa ser em menos intensidade. Ele não vai pegar altas cargas. Ele vai dentro da limitação dele, que muitas vezes ele não consegue reconhecer. Mas a gente, enquanto profissional, precisa saber orientar. Com certeza. E a gente tem perguntas enviadas, né? Através de vídeo, para a gente estar respondendo aqui. Meu nome é Eliana, sou auxiliar administrativo e gostaria de saber quanto tempo por semana devemos praticar atividade física para termos benefícios à saúde. E aí? Eu diria que para uma pessoa que não faz nada e ela está disposta a iniciar, se ela disser que ela só vai vir uma vez, nós devemos aceitar. E depois incentivá-la a prosperar, né? 2, quem sabe 3. No caso nosso da CrossFit, a gente entende que treinar de 5 a 6 vezes por semana seria o ideal. Mas, para quem não faz nada, com certeza. Qualquer coisa já vai ser... Para quem não tem nada, metade já é o dobro, né? Exatamente. Temos mais uma pergunta? Boa tarde. Me chamo Marcos, sou farmacêutico e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual é o correto em relação à alimentação na hora que for fazer o exercício? Se alimenta antes ou depois de fazer o exercício em questão de tempo?
Tipo assim, 1 hora antes de fazer exercício, ou meia hora antes, o que deve comer? Eu queria saber sobre isso. Então, eu acredito que essa resposta seria mais indicada a um profissional da área de nutrição. Nutrição. Mas de uma forma geral, a gente pode dar uma sugestão. E aí depende da pessoa, né? Algumas pessoas vão ser mais tolerantes a um tempo mais curto, outras vão precisar de um tempo um pouco maior para não chegar no ambiente da atividade física e sentir que a comida ainda está aqui na garganta. Sim. Então é muito relativo. Isso, e também da atividade, duração, tudo, né? Depende muito. De uma forma geral, né? Bem básica, assim, alimentos energéticos antes da atividade física, né? Se for uma atividade de hipertrofia, ganho de massa muscular, né? Geralmente reservado alimentos proteicos após, né? O ovo entra em que parte? Antes ou depois? Para mim falar para Graciane Barbosa. Depois. Depois. Ovo. Esse negócio do ovo, gente, por que come tanto ovo? Pro exercício. O ovo, ele... É uma coisa exagerada que a pessoa fala, o ovo mas é... O ovo é uma alimentação, claro, né? Foge um pouquinho a nossa área aqui, mas Sim. é um alimento saudável e uma fonte de Não, proteína. mas vamos falar aqui mesmo, vamos falar. Então, ele é uma fonte proteica rica em proteínas, né? E saudável. Aham. É um alimento que não é industrializado, é um alimento... os próprios nutricionistas, né, amam o ovo, assim, eu acho que difícil. E aí ele é ingerido antes ou depois? Ou pode ser antes e depois do Ele não é exercício? uma fonte energética, né? Ele é mais uma fonte proteica, geralmente após o exercício. Aí, porque após o exercício ele vira uma fonte energética mesmo. Principalmente se tu for dormir. Ele dá uma energia, meu Deus, é melhor que energia eólica. E vamos mais uma pergunta que tá chegando aí. Meu nome é Heitor e eu queria saber qual é a diferença de um exercício de alta intensidade e de baixa intensidade. Nesse caso, falando em baixa intensidade, aí a gente pode falar sobre vias metabólicas. Via metabólica é o tipo de atividade que eu estou executando, qual que eu vou dar prioridade. Talvez nosso corpo não seja tão mecânico assim, né? Mas se eu fizer uma atividade de curta duração, em altíssima intensidade, eu vou priorizar o uso das minhas fibras musculares de contração rápida, que são as fibras brancas. E aí você vai ver isso bem expressado num atleta, por exemplo, de corrida de curta distância. Por exemplo, o Usain Bolt. E uma atividade de baixa intensidade, ela vai tender a usar mais a terceira via metabólica, que é a via oxidativa, que é a da fibra vermelha. Isso, de uma forma mais simples para o entendimento, né, seria o biotipo do maratonista, né? Sim. Então, a gente consegue ver as duas diferenças, né? Então, eu diria mais nesse caso, a diferença das duas intensidades. Das duas intensidades. Exatamente. Uma serve para aquela coisa de tchum, foi e acabou, Isso. e a outra para ter uma resistência. Se quiser complementar também. Eu acho que deu uma Tá aula certo, agora, Deus. com certeza. Eles estão com um amiguinho hoje, mas eu vou vir com uma pergunta aqui que botaram aqui, ó. É crossfit ou o crossfit ou a crossfit? O crossfit usa-se o nome para a modalidade, né? Mas como é uma marca, é uma empresa, né? Aham. A CrossFit. A crossfit. Exatamente. Então já responde, né? Que crossfit ele não é um esporte, é uma modalidade, é isso? Não, exatamente. Eu diria que mais como modalidade. Uma modalidade. Exatamente. Tá, então já temos aqui, vê se não importa, já vou anotar aqui. E alguns médicos não recomendam a prática do crossfit, principalmente para mulheres e nem mesmo para atletas bem condicionados. Por que essa polêmica? Como eu falei, eu acho que falta um pouco, talvez, de conhecimento. De conhecimento. Né? Eu acho que quando fala crossfit, não é algo ali fechado, é só aquilo ali, é só aquele treinamento. Né? Eu tenho inúmeros pacientes, até mesmo do crossfiteria lá, que muitas vezes a gente faz um tratamento em conjunto até de alguns treinos adaptado e individualizado para aquele tipo de paciente. Né? Não é aquilo lá que é igual para todo mundo, não, você vai ter que fazer. Não, isso é bem flexível, eu acredito. Né? Eu gostaria de usar a frase... Eu sempre vou usar aqui a referência do método, né? Daquilo que eu estou procurando estudar cada vez mais. Onde o Greg Glassman ele fala que o treino ele é em grupo, mas a prescrição é individualizada. Então, se o doutor prescrever que você pode treinar com a condição de, por enquanto, fazer agachamentos até 90 graus, eu não vou infringir isso. Eu vou respeitar isso. Sim. Certo?
que é complicado é quando não se tem esse devido cuidado. E não tem esse respeito com cada profissional, né? Exatamente. Da área da saúde, da área do esporte, né? Cada um fazendo o seu papel. Ele não entende nada, vamos fazer. Aí chega ali... Eu prefiro 1000 vezes atender um paciente que é esportista com uma lesão do que um paciente sedentário que tem uma lesão. A gente sabe que esse paciente que tem a disciplina do esporte, ele vai aderir muito mais ao tratamento, ele vai se empenhar muito mais que um paciente que não gosta de esporte, um paciente que ele é sedentário, que é obeso, que é tabagista. A gente sabe que é difícil quebrar esses paradigmas que ele já carrega há muito tempo. Sim. Existe um biotipo para cada modalidade ou não? Todas as pessoas cada biotipo pode se encaixar em todos? Se o indivíduo pensar em seguir uma carreira, seria legal ele ter uma avaliação. Mas... no caso de nós, meros mortais, eu acredito que, independente da atividade que ele vai fazer, se ele tiver a devida orientação, ele pode ser bem-sucedido. Mas porque se vai seguir carreira, né? Não vai botar o cara do basquete a fazer certeza, a trave lá das Olimpíadas de Ginástica Artística, que não vai dar certo, Exatamente. Né? O pé vai ficar maior do que a trave. E é importante, né? Não falando em questão de profissionalismo, né? Mas... a pessoa tentar se encaixar no esporte que seja prazeroso para ela, né? Sim. Muitas vezes ela não gosta do crossfit, mas ela se dá bem na musculação, ela não gosta da musculação, mas vai para o funcional, né? Portanto, dá opções para o teu cliente. Certo. E doutor, quais as lesões esportivas mais frequentes em atletas amadores? Em atletas amadores, né? Eu posso falar da parte ortopédica e traumatologia esportiva, assim, as lesões são divididas, né, em grupos. Mas as lesões mais comuns são as contusões, que geralmente são contusões musculares, tudo. E as lesões mais graves são rupturas ligamentares, estiramento muscular ou ruptura musculares, né? E essas são as lesões que geralmente o paciente requer um tratamento maior e algumas vezes, né, não a maioria, até mesmo tratamento cirúrgico. E por que o joelho, tem muita gente com um joelho estoporado? O joelho ele seria uma das articulações mais móveis que a gente tem no organismo, né? E outra, ela sustenta todo o teu impacto e peso, né? Então, tem vários estudos biomecânicos assim na ortopedia, considerando o joelho. De uma forma geral, dá para a gente, por exemplo, dizer 1 quilo do corpo, numa caminhada, assim, ela pode se transformar em até 4 vezes, né? Então, se uma pessoa está acima 10 quilos, 40 quilos a mais. Então, o joelho, ele, por se tratar de uma articulação móvel e ter várias estruturas ali, ligamentares, cartilagens e meniscais ali, é uma articulação que sofre demais, né, com qualquer impacto, trauma, acidente, né, do que uma articulação mais estável e que não esteja exposta, por exemplo, ao eixo que a gente chama ali axial, né, do peso, e por isso é uma das articulações mais acometidas. Sim. E para piorar, a gente tem 2, né? Coluna a gente tem 1, no joelho a gente tem 2, então acaba machucando muito. E as lesões de joelho, muitas vezes, são lesões que deixam sequelas, se não tratadas. Diferente de algumas articulações que são mais resistentes, como quadril, tornozelo, que fazem lesões e muitas vezes cicatrizam sem deixar maiores sequelas, o joelho não. O joelho é uma região que deixa Mas muito pelo menos sequela. fica com uma coisa boa, tu sabe quando vai chover, com quando certeza, vai vir o vento. Com certeza, né? com certeza. Que o esquerdo tá doendo, vai o vento sul, vai chover, o direito tá doendo. Ô Jason, é possível emagrecer somente praticando o esporte? E qual a orientação para emagrecer e ganhar massa magra? Nós temos uma pirâmide que a gente chama de pirâmide da hierarquia do desenvolvimento de um atleta. Isso não está relacionado com a CrossFit. E lá na base dela está a nutrição. Então, se o indivíduo praticar atividade física, legal, ele vai ter uma melhora. Mas se ele realmente quiser essa mudança, ele vai precisar mexer na base, né? Que é a fonte molecular, né? Para suprir o organismo para poder fazer uma atividade física. Senão ele vai começar assim, mas eu estou sem vontade, eu não tenho energia, e ele continua com os mesmos hábitos alimentares, né? É isso, porque muita gente procura, quero emagrecer, principalmente agora está chegando o verão, quero emagrecer, e acho que é do dia para a noite que o resultado... Não. Eu acho que é muito mais internamente para depois vir para fora todo esse resultado de um trabalho que está fazendo, né?
junto com a alimentação, com o esporte, né? Com cuidado com a saúde, com descanso, porque quando eu fazia academia, né? Há muito tempo atrás, foi na Arca de Noé, antes de afundar, eles sempre diziam, o descanso é uma das coisas mais importantes para ter o resultado quando você faz uma atividade física, né? Porque senão o teu instrumento, o corpo, o teu instrumento, uma hora ele vai dar com certeza sinais de que não está dando mais certo. Ele não tem tempo para se recuperar. E o emagrecimento é multifatorial. A gente sabe que não é fácil, né? É muito fácil uma pessoa magra chegar lá e falar, fulano de tal não quer emagrecer. Não, é multifatorial. Então, a pessoa descobrir onde está aquilo ali, né? Contar com o auxílio de profissionais de várias áreas, né? O profissional de educação física, algumas vezes o endocrinologista, né? Um médico do esporte, dependendo da área que esse paciente está precisando, o nutricionista. Então, assim, ela é multifatorial, né? Por quê? A gente vê, tem pacientes que falam, doutor, eu não consigo emagrecer porque eu não posso fazer exercício, que meu joelho dói, né? Não é só o exercício que emagrece, né? Então, são vários fatores que tem que ser tratado em conjunto. Certo. Talvez um término de um relacionamento te vá levar ao CrossFit e você se tornar essa pessoa, né? Que vai emagrecer, vai querer postar uma foto no Instagram só de sunga, né? Tem gente que fala que o chifre é o melhor pré-treino que existe, né? Isso. Um beijo para nós. Tem um objetivo, né? Mas tem casos diferentes, né? Já quero mandar um beijo pro Cantor Belo. Como evitar lesionar o joelho ao fazer atividades físicas, principalmente quem tem histórico na família de doenças que afetam a locomoção? Esse histórico na família provavelmente, né, está relacionado a lesões degenerativas, né? E como a gente falou, o treinamento ali, o exercício, ele é individual. Não adianta tu ir lá no CrossFit e o coleguinha do lado ali tá levantando mais que você e tu criar aquela competição ali que é só tua. Sim. E querer treinar teu ego e querer botar mais peso que o colega. Não, ele talvez esteja no momento treinando há mais tempo ou ter uma estrutura ali para poder suportar aquilo que você ainda não tem. Então, respeitar os limites. A gente vê que quem se machuca é realmente por alguma falha nesse quesito, ou de execução, ou de carga, né, ou de intensidade do exercício. Então, cada um respeitando o teu limite. A parte hereditária de doença degenerativa, realmente a gente não consegue alterar da genética desse paciente ainda, né? Mas os fatores mutáveis, que são os mais importantes, a gente consegue, né? Que seria o sobrepeso, o tabagismo, o sedentarismo, atividades, às vezes, de uma alta intensidade, né? A gente fala em atividade física, mas existem atividades que não são saudáveis, né? Quando eu ainda trabalhava em Curitiba, eu cuidava de alguns atletas, até mesmo da seleção brasileira de triatlo. E eles eram cientes. Nossa, a nossa atividade é extrema. A gente sabe que não é saudável. Então, ter o equilíbrio, saber teu limite, né? Porque também nem tudo ou que alguém indica sempre vai te trazer benefício. Então, respeitar a tua genética, respeitar teus limites. Eu acho que isso é o mais importante. Tem uma pergunta aqui, pessoas com doenças crônicas, doenças autoimunes, também devem fazer atividade física? Com certeza. E existem exercícios mais indicados para ajudar no tratamento? Exatamente. Exercícios hoje de comprovação até para longevidade, né? Eu acho que teve um artigo que saiu, se eu não me engano, acho que final do ano passado. Pegaram pessoas que tinham uma longevidade alta, né? Viviam bastante tempo, né? Isso milhares de pessoas, não tem um número exato agora, e foram ver o que tinha de comum nessas pessoas para eles achar. Esse é um fator de proteção para poder viver bastante. E, por incrível que pareça, força nas pernas. É um dos fatores mais importantes físicos para a longevidade. Por vários fatores, questão de tornar essa pessoa independente mesmo, né? Quando idosa, diminuir o risco de queda, diminuir o risco de fratura, né? Melhorar a locomoção dessa pessoa. Então, assim, pessoas que fazem atividades de força, realmente elas têm uma proteção maior. Então, você que vai na academia e quer malhar só costa, só parte superior, né? Fica parecendo lá o Doritos,
Longevidade, tá? Tem que malhar as pernas. E, Jason, quais as orientações para as pessoas que querem iniciar o CrossFit, mas têm dores no nervo ciático ou problemas de hérnia de disco? É problema no nervo asiático. A primeira recomendação é de que ele procure o médico, né, o especialista da área, e que possa dar uma avaliação. Não uma avaliação, né, mas uma autorização e uma indicação de que ele pode praticar atividade física. E a gente óbvio que a gente vai estudar um pouco a respeito estudar muito a respeito do caso, mas vai aguardar pelas orientações do médico, com certeza. E aí depois se introduzir ele na atividade física. Quando fala assim, por exemplo, uma hérnia de disco, uma hérnia em mim não é igual que você tem, então isso realmente precisa de uma avaliação individualizada, né? Mas isso de que eu tenho hérnia, eu tenho bico de papagaio, eu não posso fazer atividade física, né? Bico de papagaio nada mais é que uma osteoartrose, né? Que todo mundo vai ter. Alguns vão ter lá com 80 anos, alguns com 60, todo mundo vai ter. Só não vai ter se alguém morrer muito jovem, né? Então, esse é um processo de adaptação, né, da articulação ali, e que todo mundo vai desenvolver. Isso todo mundo vai ter mesmo. Bico de papagaio todo mundo vai ter. É? Só se não envelhecer. Então, como é isso? Para ver se eu já tenho. Isso é um processo natural e não é limitante. Porque às vezes o paciente escuta isso, né, de alguém que falou da boca para fora e carrega isso para a vida toda, né? E fica sedentário e porque acha que aquilo ali é proibitivo de fazer atividade física. Não. Pelo contrário, né? Já foi-se o tempo que acreditava que tratar uma dor na coluna, uma ciática ali, né, que é uma dor do nervo ciático, tudo era repouso e fica deitado. Não, pelo contrário, né? Hoje o exercício está aliado até patologias reumatológicas como a fibromialgia, né, que está sendo cada vez mais diagnosticada assim. Um dos tratamentos propostos assim é associar o tratamento reumatológico com o exercício físico. E uma pergunta que eu sempre quis fazer, assim, realmente o tênis, o sapato, influencia quando vai fazer atividade física? Aquele que tem o solado reto, ou aquele cheio de mola, ou aquele que... Eu acho que, dependendo da atividade, sim. Né? Tem por exemplo, eu gosto de jogar tênis. É diferente jogar com um tênis que deveria aprender a colocar no lugar certo. Não é só jogar. Porque sempre tem uma pessoa para botar no lugar certo. Com certeza. Isso. Porque, assim, já vamos educar aqui o doutor. É diferente jogar o tênis com calçado específico para aquela atividade, aquela quadra, aquela pisada que você tem, um tênis convencional, que às vezes é para fazer um treino de musculação. Né? Eu acho que do CrossFit ou o levantamento de peso também, né? Tem os calçados específicos, com certeza. No caso do CrossFit, a gente vai priorizar sempre um tênis que seja plano. Sim. Certo? Mas também tem um tênis específico. E aí, já para corrida, já é necessário um tênis um pouco mais macio. Mas não é a marca CrossFit que quer que a gente compre o tênis específico? Não, isso aí... Ou a gente que tem um tênis que é qualquer tênis, a gente não pode fazer? Entra na maldição do novato. Quando ele entra, ele quer já comprar o look inteiro. O look inteiro, né? Puxando um pouquinho assim para outros esportes, né? Se falou muito sobre pisada, assim, ultimamente, principalmente em corredores, né? Atividades de baixa intensidade, tudo, se provou que não tem tanta diferença. Agora, corridas mais longas, maratonas, com pacientes com pisadas com alteração muito grande, ou pronada ou supinada, o calçado também evita dor. Sim, porque a gente vê muito quando tem a maratona, essas coisas, o pessoal do Quênia, que nem tem tênis, não tem calçado adequado, e eles... Medalhista de ouro, que correu a maratona descalço. Isso. Já tem isso. Então, essa não é a desculpa para a gente fazer com certeza. E por falar em corrida, Tubarão, assim como outras cidades catarinenses, se destacam pela quantidade de pessoas que praticam corrida de rua. Esporte muito apreciado, mas como começar a correr de forma adequada? É só não ter o dinheiro para ir na academia, né? Aí a gente vai para a rua, né? Começa a correr. Eu sou suspeito de falar porque eu já corri esteira, academia e rua. A rua realmente é diferente. É mais prazeroso, dependendo do percurso que você faz. Infelizmente é tempo dependente, né? Se tiver uma chuvona, uma tempestade lá, não dá para correr. Mas é o que a gente já comentou aqui, né? Eu acho que a corrida de rua é respeitar os limites. A gente vê
que é difícil ter uma lesão grave na corrida, geralmente são lesões transitórias, ou uma tendinopatia, ou geralmente em quem está começando a correr, que faz um atrito em uma área que o joelho ali, por exemplo, não estava acostumado. Então, são lesões, na maioria das vezes, transitórias. Já peguei alguns casos, por exemplo, de fratura por estresse por causa da corrida. O que é a fratura por estresse? Diferente de uma fratura traumática, que é um trauma grande ali, que geralmente causa a fratura por estresse é uma atividade de impacto repetitivo, ou muito frequente, ou num paciente que não estava acostumado com aquela atividade física e tem uma qualidade óssea ruim, muitas vezes o paciente idoso, né? Então, essa é uma das lesões mais graves na corrida, mas que também é tratável. Então, isso acontece quando a pessoa não respeita o limite, né? Eu comecei a correr hoje, já vou começar ali com 3, 5, 10 km. Não, vai gradativamente respeitando ali, que não vai ter erro, não. E essa pergunta, ela vem junto com as pessoas que são obesas, têm um sobrepeso, né? E que pode ocasionar mais coisas no joelho, como você disse. Tipo, com certeza, o impacto. O impacto do joelho. E isso começa com as caminhadas, né? Começa com a caminhada e vai pegando... Exatamente. Exercícios de menor impacto, controle de peso. Não que essa pessoa não vai correr, mas, claro, ela vai ser diferente o alinhamento ali com um paciente, por exemplo, que já está em forma, né? Um paciente com peso adequado, tudo, com certeza. Mas, se ela deseja, não é proibitivo também. Jason, quando você encontra um aluno que está indo para o CrossFit só para postar no Instagram, o que você faz com essa pessoa? Você força o treino para ele ver se ele vai ficar ou não? É que lá na CrossFit Lia não tenho esse perfil de aluno. Não tem? Não, por incrível que Vou pareça, não. entrar no Instagram para dar uma olhada. Então eu não saberia como lidar com a situação, porque eu ainda não... Porque tem muita gente que muitas vezes faz o esporte, até mesmo, tipo, diz que vai pra academia, se não bater foto não tá pago, né? Essas coisas. Tem esse tipo de esportista, né? Ou do Instagram, aquele pra mostrar para as outras pessoas. Mas se for para bater a foto e praticar o exercício, é melhor do que não ir, né? Exatamente. Com certeza. Do que bater a foto em casa. E se tentar fazer isso, a gente vai tentar conscientizar, né? Da importância. Pô, já fez, já está preparado, já está pronto, por que não já comprou a roupa? Né? E a gente pode pensar do lado positivo, né? A pessoa que foi lá, fez um treino, bateu uma foto, pô, aquilo serve talvez um estímulo para alguém que siga ela. Sim, para fazer... Melhor do que postar ali no bar uma foto da cerveja. Exatamente. Aí liga pro amigo e diz, preciso de carona. Bom, o nosso podcast hoje falou diretamente para você da importância de praticar esportes, dos benefícios, da saúde física e até emocional. Movimentos que resultam em bem-estar, aumento da autoestima e mais energia para a realização das atividades do dia a dia. Então, bora se exercitar? Você ficou com alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos sobre saúde? Então procure um dos mais de 280 especialistas do Provida. Queria agradecer o convite, né? E estou à disposição no Provida em relação a qualquer paciente que precise de um auxílio na traumatologia esportiva, lesões no esporte, na ortopedia e cirurgia do joelho. A gente está à disposição. Como é que é? A gente está precisando de 3 quilos de linguado e 4 de camarão. Não. Na pescaria também. De peixe também. Se for para me convidar para pescar. Não, o pessoal da produção está dizendo isso. Vai ser. Obrigado, muito obrigado, Luciano. Obrigado. Jason, muito obrigado pela sua presença e obrigado pelas explicações aí. Uma satisfação ter essa oportunidade, né, de estar contribuindo de alguma forma para, quem sabe, motivar as pessoas a saírem do sedentarismo. Certo. Muito obrigado. E para finalizar, Jason, agora você vai ter que pular nessa mesa para demonstrar como faz. Vai quebrar O Provida Convida Podcast é uma produção do Complexo Médico Provida. Eu sou o Kiki e esse foi o Provida Convida, o podcast do Complexo Médico Provida. Tchau e até o próximo.